Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Patrícia Palumbo no Vozes da Vez. Gente, vocês ouviram certo, viu? Patrícia Palumbo, minha amada mestra. É sempre uma alegria conversar com você. Muito obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer imenso receber o convite, Fabi. Estou bem feliz de estar aqui. Paty, tudo que eu sei, você sabe que eu aprendi com você. Então, assim, vou aqui só ouvi-la. A gente está aqui para falar, claro, de uma paixão que a gente tem em comum, que é o rádio. E para falar também de uma outra paixão, que é a Luiz Melodia. Sim. E aí a minha primeira pergunta é como é que você conheceu Luiz Melodia? Qual a sua primeira lembrança de Luiz Melodia? Minha primeira lembrança dele é ouvir lá nos anos 70 ainda. Eu nasci em 65, né? E com um pai carioca da Tijuca, como você sabe, que foi para São Sebastião, litoral norte de São Paulo, encontrou minha mãe, Neide, lá, que é uma professora aposentada de alfabetização, e os dois loucos por música e por livros, né? Só que a gente não tinha nem livraria, nem loja de discos lá na cidade. Chegava uma Kombi itinerante e meu pai comprava discos dentro dessa Kombi. Meu pai me apresentou toda a música pop nacional nos anos 70. E entre vários discos que essa Kombi apresentava, tinha um disco lá do Luiz Melodia. E não foi o Pérola Negra, foi o Maravilhas Contemporâneas. E aí, a partir do Maravilhas Contemporâneas, eu comecei a enlouquecer com aquele cara. Você tinha quantos anos? Eu era muito menina. O Maravilhas é de 76, 9, 10 anos. A gente tinha um aparelho de som muito bom em casa, porque meu pai era louco por rádio, então não só ele tinha os rádios mais incríveis, como também ele tinha guardado os antigos, né? E louco por som. Então, a gente tinha um aparelho muito maneiro e o meu canto na casa era grudada nesse aparelho de som. Então, eu ficava lá horas ouvindo discos, né? E lendo ficha técnica, e aprendendo as letras, e vendo quem que eram os autores. Aprendi a falar inglês ouvindo Beatles e Rolling Stones, e daí para frente. E assim foi. E os livros chegavam por correspondência. Minha mãe chegava tudo por correio. Então, foi aí que eu ouvi Luiz Melodia a primeira vez. E você se lembra do Arrebatamento? Foi um disco que, de alguma maneira, te marcou? Ou foi um disco que, naquela ocasião, passou batido? Não passou batido. Ele me encantou justamente porque tinha uma coisa curiosa de uma melancolia que eu sacava ali naquele som e, ao mesmo tempo, um balanço, né? Aí eu lembrei de Vinícius de Moraes, o samba é a tristeza que balança, né? E então eu acho que foi esse encontro da malemolência dele com o que ele dizia, sabe? Que até hoje me chama a atenção. Eu acho que o Luiz ele tem uma poética muito interessante, né? Muitos anos depois, eu fui entender que essa poética conversava com a poesia marginal dos anos 60 e 70. Depois a gente vai, né, se aprofundando nas histórias e tal. Mas como eu era muito disso, da letra e da música, eu já fazia essa ponte. Falava, mas o que esse cara está falando enquanto ele está fazendo essa... Enquanto tinha ali a orquestra, meu Black Deus... Rio? Black Rio por trás, né? Sim. E ele falando de tristeza sem ser triste, falando de pobreza sem ser pobre, entre outras coisas, né? E essa expressão, maravilhas contemporâneas, que me lembrava o elixir da saúde de não sei quem, né? Eu não sei, eu achava mágico pegar um LP e colocar e descobrir. Foi assim que eu descobri Djavan também. Djavan foi o primeiro romance imaginado na minha vida. Tinha a trilha sonora do Djavan. Não tinha nunca nem dado um beijo na boca, mas já achava que não tinha por quem o sofrer, amor era já aquilo. Sofria, já sofria né? muito. Maravilhoso. Ô, Paty, você assina a direção musical e o roteiro do documentário Luiz Melodia no Coração do Brasil, que é um documentário que ainda está em cartaz em algumas salas de cinema, um documentário belíssimo, inclusive, e que nesse documentário fala que Luiz Melodia compartilha dessa paixão que nós temos, que é o rádio. E como que o rádio foi formador, né, da musicalidade do Luiz Melodia. Sim. Como que ele te contou isso? Ele me contou em uma das inúmeras entrevistas que a gente fez, né? Inúmeras quantas? Ai, cara, não sei, mas foram muitas. E assim, deixa eu ver, o primeiro disco, eu acho que eu entrevistei o Luiz, não sei se foi o Claro, porque eu cheguei no rádio
eu cheguei no rádio nos anos 80, né? Que foi um momento em que ele estava meio em baixa, porque a gente estava vivendo o tal do rock nacional. Então, o espaço para Luiz Melodia estava complicado. Nos anos 90, ele volta, né? E acho que foi por aí que a gente começou a se encontrar. Então, eu não lembro a primeira exatamente, mas essa que está no filme foi feita em 2000, 2001 para o primeiro livro Vozes do Brasil. Então, tá lá a voz dele, né? Contando essa história toda. E o rádio, desde a primeira vez que a gente se encontrou, bom, a gente sabe. Toda vez que você encontra um artista, você pergunta: e o que você ouve no rádio? E qual é a sua formação? E o que você ouve para a sua formação? E aí acaba sempre caindo no que você ouve no rádio. Sim, e foi isso com Luiz Melodia. O que você ouviu para a sua formação? E aí ele me conta que ele ouviu tudo no rádio. Ele não tinha vitrola, né? O que ele tinha era o rádio e a janela aberta num barraco ali no São Carlos, por onde entrava o som das pastoras, o som da escola de samba, o som dos regionais. Milhares de outros grandes artistas. Milhares né? Eu adoro fazer aquela pontezinha com Caetano Veloso ouvindo João Gilberto, que ouviu Orlando Silva, né? Caetano que ouviu Orlando Silva também. Sim. E onde? No rádio. Claro. Totalmente. Betânia me deu uma entrevista uma vez falando da importância, falou mais da importância do rádio do que do disco que ela estava lançando. Tu é uma privilegiada, uma das únicas jornalistas musicais que já entrevistou a Bethânia. Tenho várias entrevistas com ela. E eu me lembrei agora, eu acho que eu te mandei isso no Instagram, saiu recentemente, viralizou recentemente, uma fala do Paul McCartney, uma jornalista perguntando para ele, mas onde é que você escuta a música? Que plataforma? Ele no rádio. Claro. Aí ela, surpresa, mas no rádio? Ainda no rádio? E ele, sim, no rádio, por que não no rádio, né? Que é onde a gente pode ter surpresas. Que é onde a gente pode ser surpreendida por uma curadoria, por uma escolha, por um recorte, né? E numa boa rádio, obviamente, né? Não estou dizendo não vamos entrar nesse mérito aqui, mas é difícil. Rádio não é mais o rádio que formou Luiz Melodia, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Não é mais o rádio que formou Mariana Aidar, Lineker, né? Mariana uma vez me falou, Mariana e Rael têm 2 depoimentos maravilhosos. Mariana ouvia o Vozes do Brasil com o tio da Kombi, indo para a escola ao meio-dia, e foi formando o repertório dela. O Rael era boy, e ele ouvia no radinho, entendeu? E ele mudou a concepção de música dele ouvindo Vozes do Brasil. E isso é absolutamente maravilhoso. né? Eu quero falar mais de rádio com você, mas eu quero falar da crítica, porque uma das coisas que me chamou a atenção, o documentário é muito, muito bonito e uma das coisas que me chamou a atenção, inclusive, é eu não ter dimensão, embora eu soubesse todas as músicas que estão no documentário, eu não tinha dimensão que a obra do Luiz Melodia era tão rica. Olha que totalmente ignorância minha, ou não conectei os pontos, enfim. Mas como que a crítica foi reducionista com Luiz Melodia, e como ela ainda é, né? Por ele ser um cara do morro, Sim. ele tinha que tocar samba. Sim. E essa crítica permanece, né? Permanece, não há dúvida. Luiz Melodia, assim, para mim, é um dos caras mais importantes da geração dele. Ele foi um pós-tropicalista, né? Um cara que antropofágico, como deve ser o bom artista brasileiro, né? Sim, Porque é de não tem isso, como ser diferente não também, tem, né? Afinal de contas, Tudo já foi inventado. nós somos tupinambás por origem, né? Canibais antropofágicos. Sim. A gente tem que comer, deglutir, devolver, né? Devolver bonito. E é isso que o bom artista brasileiro faz, e o Luiz fazia isso maravilhosamente. Num disco como Pérola Negra, que ele começa com o Regional do Canhoto ali com ele, fazendo Estácio, Eu e Você. Sim. E ele é massacrado porque ele não faz samba. Isso é de uma crueldade e é de uma surdez inacreditável. Quando no filme tem aquela sequência em que ele é interpelado, né, pelos jornalistas. Luiz Melodia, por que você está desempregado? Você teve algum problema? Você foi muito maluco? Você aprontou muito? Eu gostei do verbo que você usou, interpelado. Foi uma inquisição, que aquela cena é uma cena quase agressiva. Muito, né? muito, porque você parte de uma premissa, né? Claro. Você está fazendo alguma coisa errada.
Você imagina, você está Ainda mais ele, um homem negro do morro? um homem negro do morro que fez esse deslocamento tão importante. Isso eu acho que é uma pauta que o filme mostra muito bem. Eu adoro uma frase dele, e eu sempre chamo a atenção para ela, eu comecei a passar um mês ali na Zona Sul, ligava para minha mãe e dizia: minha mãe, estou aqui na casa de Suzana de Moraes. Suzana de Moraes, cineasta, filha de Vinícius de Moraes. Então, Luiz Melodia, um garoto preto do Morro do São Carlos, sai da favela, né? Sai do morro, desce para o asfalto, como ele dizia, passando pela zona do Meretriz, onde ele encontra a Rúbia, que fez com ele o Veleiro Azul, e chega na casa da filha de Vinícius de Moraes. Que, para além de ser Vinícius, que a gente conhece, era um diplomata. Um diplomata, assim, esse deslocamento social que ele faz a partir da arte é de um poder transformador da sociedade que a classe dominante não suporta, não quer ver. Sim, então, até hoje. Faz o quê? Achata, silencia, põe à margem, chama de maldito. Que foi o que aconteceu com Luiz Melodia. E com alguns outros, E né? com vários Macalé. outros. Sim. Segue acontecendo. Né? E eu gosto de fazer... eu gosto de olhar para esse filme e perceber que ele conta essa história muito do jeito que Luiz Melodia foi a vida inteira. Com Até porque muita ele dignidade. É contado em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Isso aí foi um pedido meu desde o princípio, foi um desejo meu, porque eu assisto muitos documentários sobre música, claro, é do nosso ofício, né? E muitas vezes eu sinto falta de música em documentários sobre música. E eu acho que muito do que o artista tem para dizer, para falar, ele está dizendo nas suas canções, nas suas letras. Né? Aquela expressão poética diz muito sobre a formação, sobre o lugar onde ele nasceu, o lugar para onde ele quer ir. Né? Quantos já não dão mais entrevista e dizem: ouça minha obra, né? Ouça a minha obra. Primeiro, antes de me fazer a entrevista, e siga fazendo isso para me entender. Né? É fundamental. Hermínio Belo de Carvalho, que dizia maravilhosamente bem, diz ainda: ninguém descobre ninguém, eu só escutei com atenção. Essa é a nossa função. E viva Clementina. Viva Clementina. Ô, Paty, como é que você e a Alessandra se cruzaram? O caminho de vocês se cruzaram? Somos amigas de São Paulo aqui. Ela é casada com o Fábio Pink, que é guitarrista, músico e dono do estúdio 12 Dólares, que fez o disco da Felipe Cato agora, né, da Cato. E querida amiga, a gente se encontrava socialmente e ela fez o Clube Versão para a HBO, que é um projeto que eu acho muito bacana, que é uma espécie de reality sem ser opressor, né? Sem ser, vamos tirar o pior dessa pessoa para ver onde ela chega. Sim. É um reality que propõe uma versão inédita e faz com que os músicos se encontrem sem saber que canção é aquela que eles vão ter que mexer. É um projeto bem bonito. Aí, depois que a Alê fez esse trabalho, ela veio conversar comigo, não me lembro por que motivo. Paty, o que você está fazendo? Você não quer fazer audiovisual? Você não quer fazer cinema? Eu falei, quero. Ela falou, mas o que você gostaria de fazer? Se fosse para fazer alguma coisa, um documentário, o que você faria? Do Luiz Melodia, eu queria contar essa história. Ela falou, vamos fazer. Aí a gente começou. E quanto tempo que durou? Por conta de pandemia e governo de extrema-direita, a gente demorou 7 anos. E esse garimpo de imagens, como é que rolou? Esse garimpo começou com um PROAC inicial que a gente ganhou para desenvolvimento e roteiro, que Daniel Gagini, que é nosso produtor da MUC, ele conseguiu esse financiamento e a gente pagou uma pesquisa de imagem bem grande. A pesquisa que chega, ela vem impressa, né? Então a gente tinha que olhar e muita coisa eu que sacava, porque estava lá Luiz Melodia, vou falar um exemplo bem hipotético. Isso, Luiz Melodia, 1983, no Teatro Rival, sei lá. Aí eu olhava para aquilo e falava, que disco foi daquele, Rival, qual a importância disso? Vamos assistir. Não sei onde, vamos assistir. Isso aqui não, isso aqui sim. E aí a gente começou a assistir, e foi... Um trabalho
espetacular. Muito, monstruoso, muito grande mesmo. E aí teve uma outra coisa, teve algumas coisas legais. A primeira delas foi a parceria com a Jane Reis. Jane, querida amiga, mulher maravilhosa, mel e mamão do Luiz Melodia, como ele diz no filme, que abriu a casa dela para a gente. E a gente saiu de lá, Alessandra e eu, fomos ao Rio e saímos de lá com 2 caixas desse tamanho de VHS, CD sem label, fita cassete, blá, 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 e fomos buscar o que tinha ali dentro. Muita coisa que está no filme saiu dali. Outra coisa que aconteceu foi que um amigo da minha filha liga para ela, o Rica Saito, fala: Gabi, sua mãe está fazendo um negócio do Luiz Melodia, eu tenho aqui um Super 8, que a mãe de um amigo meu, que era Lancelotti, gravou na Bahia nos anos 70, quando ele esteve lá. Isso é de uma preciosidade. Aí a gente pegou, conseguiu um projetor de Super 8, passamos na parede, gravamos com o celular o que tinha ali de bom e falamos, vamos telecinar isso, isso e isso. E ali a gente encontrou aquelas imagens maravilhosas do Luiz fugido na Bahia, depois do sucesso com Juventude Transviada. E nessa pesquisa de imagem, chegamos também naquela coisa maravilhosa que é o lançamento do Mico de Circo no Mercado das 7 Portas em Salvador, né? Luiz Melodia, nos braços do povo, não sei o quê. Sim, sim. Então, o começo do trabalho foi esse. A Alessandra e eu nos juntamos para... Eu punha Luiz Melodia para eles escutarem, assim, loucamente. Gente, ó, essa é a playlist, tá? Essa aqui é a playlist. É isso que vocês têm que escutar para entender Luiz Melodia. E aí fizemos... E também, a partir dessa playlist, você ia escolhendo as imagens. Olha, a gente precisa contar de alguma maneira a história dessa música, porque essa música descreve Luiz Melodia. A música, ela é parte muito importante da narrativa, sem dúvida nenhuma. Mas aconteceram coisas ali que são mérito da Alessandra Dorgan e do Joaquim Castro, que foram para a ilha de edição e passaram ali semanas debruçados sobre o material. A partir do seu roteiro ou não? A partir do roteiro, sim. A gente fez esse roteiro, mas o documentário ele vai tomando outros rumos a partir também das imagens que vão chegando, né? Então, por exemplo, no nosso roteiro, aquele começo de mostrar o Morro de São Carlos estava muito claro. No entanto, a abertura a gente ainda não tinha. Alessandra e eu achamos no MIS do Rio de Janeiro aquele trecho, um show que tem o trecho que abre o filme. Aquele show estava inteiro lá. 2 horas de show. Cada minuto daquilo é uma fortuna. Sim. A gente não pode fotografar, copiar, não pode ficar uma pessoa tomando conta de você que está assistindo num PC. Não, é uma loucura isso, porque eu me pergunto, para que tem isso guardado se você cobra uma fortuna para tirar 30 segundos? É ridículo, gente. É ridículo, porque acervos estão aí para serem usados como fonte de reestruturação, formação da memória, da cultura, da educação de uma sociedade. Sim. Se você não tem... Se João Gilberto não tivesse acesso a Orlando Silva e Caetano Veloso não tivesse acesso a João Gilberto, Caetano Veloso não seria o que ele é hoje. E metade da música que a gente conhece hoje Exato. não seria o que é. Então, assim, se você não dá à pessoa, ao ser humano, você não dá acesso, o né? acesso a esse material, que é o material fundamental da construção da nossa sociedade, para que lugar a gente vai? Sim. A gente não tem como ir para outro lugar se não for pelo pensamento crítico, Sim. pela cultura. Porque a cultura faz o quê? Valoriza o que somos nós. Sim. A gente dizer que um artista como Luiz Melodia é antropofágico porque todos nós descendemos de tupinambás é colocar na pauta a nossa história. E você guardar um material como esse e não colocar na roda para que as pessoas entendam de onde viemos, para saber para onde a gente vai. Sim. Quando eu penso no futuro, não esqueço do passado. Sim. Paulinho da Viola, maravilhoso. E por estarmos esquecendo, chegamos onde chegamos. Exato. Ô, Paty, eu não me lembro de ter visto isso no documentário, mas você está falando aí do João Gilberto, que eu vi Orlando Silva,
Luiz Melodia também foi muito influenciado pela Jovem Guarda. Muito. O violão que ele aprendeu a tocar tem muito dessa Jovem Guarda, Tem né? muito da Jovem Guarda, tem muito do blues que ele ouvia, né? Do jazz que ele ouvia. Ele era absolutamente louco por Roberto Carlos. Pois né? é. Tanto que gravou o Negro Gato, de Getúlio Cortes, mais do repertório Sim. do Roberto. Ele Que é cantava um dos grandes Amapola sucessos do- lindamente. Cantou para mim uma vez, eu na coxia, olhando para o show, ele se virou de costas para a plateia e ficou cantando Amapola para mim. No lançamento do primeiro livro, do primeiro Vozes, que tem a entrevista com ele. Sim. Que ele era um sedutor maravilhoso, né? E o filme mostra isso de uma maneira muito bonita, mas eu queria que você falasse um pouco daquilo que não mostra no filme, que você garimpou e não conseguiu colocar no filme, da relação de Gal com ele. Ah, sim. Porque foi um divisor de águas. A partir do momento que Gal grava uma música dele, a carreira dele deslancha de vez. Sim. Como é que estabeleceu essa relação? Foi até o fim da vida dele? Como é que foi isso? Eles se encontraram naquele momento a partir da intervenção do Ali Salomão, né? E também pela insistência de Torquato Neto de falar dele dentro do Geleia Geral, né? Que ele fazia aquela coluna maravilhosa. E eles se identificaram muito, ela gostou muito dele, ficaram mais ou menos próximos, mas ele foi para a Bahia, né? Ele fugiu naquele momento. E nessa fuga, ele se afastou também bastante dessa turma. E acho que não só por isso, Fabi, é uma conjectura que eu faço, mas eu acho que ainda tem a ver com esse deslocamento sobre o que a gente falou ainda há pouco. Uhum. Ele saiu do Estácio para a Zona Sul, mas ele seguiu sendo o cara do Estácio. Foi o cara do Estácio a vida toda. É muito difícil ter essa mobilidade social. Muito. E o mindset também mudar. É muito difícil. É muito Poucos difícil. conseguem. Então, ao mesmo tempo em que ele ficava, ele mesmo se afastava, tem uma sociedade do mainstream, tem uma sociedade Códigos, né? Tem códigos, exatamente. Então, eles se afastaram realmente. E eu me lembro, em algumas entrevistas que ele me deu, ele dizer que sentia muita falta de ser gravado pelas pessoas, né? Que a obra dele não era visitada pelos autores, pelos intérpretes, né? E mesmo Gal só voltou a gravar o Luiz quando ele fez aquele DVD que ganhou o disco de ouro, né? Foi a partir daquele momento ali que eles se reconectaram. Gal gravou Pérola Negra no disco Gal a Todo Vapor, gravou Juventude Transviada, Presente Cotidiano. Sim, Presente Cotidiano ele fez especialmente para ela. Pérola Negra ela encontrou no repertório que ele foi lá mostrar. Juventude Transviada foi por conta do sucesso da novela, né? Tinha uma intervenção ali da Globo, porque Gal já estava inserida, né? Luiz foi inserido também naquele momento, mas ele se assustou com tudo aquilo e foi embora. Queria um sucesso brando. Né? Então, aquilo ali já afastou os dois, né? De alguma maneira. Ô, Paty, a gente estava falando antes de ligar os microfones sobre a música de hoje, né? Quando a gente pensa, quando eu fico te ouvindo, e não ouvindo só aqui, ouvindo na vida, que eu te ouço muito, muitas vezes antes de entrevistar alguém, eu ouço entrevistas suas antigas, Que eu ótimo. pesquiso, não para copiar de maneira Imagina. nenhuma, mas para Acervo, meu bem. acervo, exatamente. E também para aprender a forma como você entrevista as pessoas. Eu acho que é de uma generosidade muito grande, porque você chega muito bem preparada para entrevistar todo mundo. E aí, dá uma certa saudade de uma época que eu não vivi. Você chegou no rádio nos anos 80. Foi. Eu nasci nos anos 80. Você está falando de um Luiz Melodia dos anos 90, quando eu ainda fazia colégio. Então, mas é uma música que me fascina muito e faz muito parte da minha formação musical. Talvez, assim como você, o rádio entrou na minha vida e a minha paixão pelo rádio tenha vindo da minha mãe, né? Veio de casa. Claro. E aí, você que vivenciou isso tudo, que está aí com décadas e décadas acompanhando essa música popular brasileira antropofágica, como que você vê, qual o sentimento que você tem da música que está sendo feita hoje pelos jovens de hoje? Porque quando a gente fala de Ali Salomão, de Gal, de Caetano, eu que sou do Rio de Janeiro, consigo visualizar praticamente essa cena. Sim. Beco das Garrafas, com Elise, eu consigo visualizar As Dunas tudo do isso, Barato. as dunas, tá tudo. Mas hoje, como é que você vê isso e analisa isso?
Eu vejo que a música brasileira hoje ela está muito espalhada, né? Tem uma palavra melhor para isso, já já ela virá, mas Pulverizada? pulverizada, diluída, eu acho, Uhum. né? Era um outro momento, foram outros momentos históricos, né? A gente está falando de um momento ali entre 60 e 70, depois a gente pensa nos anos 80 ali, aquele fenômeno que foi o rock nacional, nos anos 90 a gente teve uma volta dessa mistura, né? Quando chega Marisa Monte fazendo o primeiro disco, Chico Science, Nação Zumbi, misturando como já dizia Gilberto Gil muito antes, né? O rock com o maracatu, o shot com o reggae e não sei o quê. Quer dizer, tá tudo ali na mesma raiz, certo? Sim. Aí depois a gente viveu um momento, agora, né? Século XX, passagem do 20 para o 21, que foi a chegada do streaming, que deixou tudo muito mais diluído, muito menos palpável. Então, quando Mas vou te você fazer uma pensa em provocação. cenas. Sim. Também não ficou mais acessível? Eu tive essa conversa outro dia com Joaquim Morelenbaum. Acessível para quem? Quem é que pode pagar R$ 26 por mês para ter o Spotify Premium? Sei lá eu. Sabe? A gente pode, claro. Mas o Brasil é continente. O Brasil é Amazônia. O Brasil é Centro-Oeste. O Brasil é fronteira com a Guiana, fronteira com a Uhum. América Latina inteira. O Brasil é continental. Só de costa são 8.000 quilômetros. Em 8.000 quilômetros, quanta música diferente se faz? Na praia, não estou falando nem do interior. Sim. Né? Então, o que está acontecendo, para meu desgosto imenso, é que o Brasil está dando as costas para o Brasil de novo. Isso é cíclico, né? Isso acontece muito. Quando eu falo do rock brasileiro e depois vem no começo ali 2021, a mistura de novo, né? Marisa cantando um reggae, chamando o Ed Mota para fazer produção de Nelson Mota, né? Fazer um dueto como Elise e Tim Maia fizeram, sabe? Quando você faz esse bordado, eu não quero falar de linha evolutiva da canção, eu quero falar de bordado, quero falar de linha. Você quer pensar em Douyin? Você quer pensar em acupuntura? Você quer pensar no seu próprio corpo? Um pontinho liga com o outro. Na cultura, na música, na arte é a mesma coisa. Um pontinho liga com o outro. Não pode ser uma coisa totalmente isolada de todo o resto, sabe? E o que eu vejo é que é meio isso que está acontecendo. Nós temos uma cena em São Paulo muito interessante, ligada ao samba paulista, ligado ao candomblé, né? Aqui também, Metá, Passo Torto, Rômulo Frois, Rodrigo Campos, fazendo um samba que veio muito do pagode, né? Que veja que essa música, ela não chega no rádio. Ela não tem o poder transformador que teve. Eu estou dando só um exemplo, são muitas as cenas. Não estou dando nenhum valor, nenhum juízo de valor, nenhum juízo de nada. Só estou dizendo que tem uma cena. Como teve uma cena na Tropicália. O tropicalismo foi um movimento curtíssimo, feito por poucas pessoas geniais, e que teve uma repercussão que reverbera até hoje. Né? Na época, porque muito do que eu ouço e pondero é que muitos desses artistas que são formadores, pilares, arquitetos, como diz o D2, né, da música popular brasileira, não tiveram espaço no rádio quando surgiram. Sim. E aí, quando a gente fala dessas cenas de hoje, que também não estão no rádio, será que é uma questão de tempo para estarem? Não sei. Isso aí já é uma coisa meio complicada. Mas o que eu acho é que, de fato, né, quando a gente fala do tropicalismo naquele momento ali, não é que aqueles eram os maiores vendedores de disco, etc. Tem a frase maravilhosa do Midani, né, que o Midani, que é diretor de gravadora, pagava jabá para Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso com o dinheiro que ele ganhava com o Odair José, né? Sim, etc. Né? Então, mas veja, tinha uma troca aí, tinha uma estrutura, tinha um combinado. Né? Então, todo mundo estava lá no rádio. Hoje não. Hoje não tem essa conversa, não tem essa mistura, não tem essa possibilidade. E isso, para mim, é o mais complicado. Eu não vejo crise na criação artística. Eu acho que artisticamente a gente seguem aparecendo coisas boas em diversos gêneros
em diversos locais do país, são diversos núcleos como esse, mas nós temos uma crise, sim, nos meios de comunicação. Com isso, eu falei de plataformas de streaming, mas também tem as plataformas sociais, que acabam sendo os canais de comunicação dos artistas, dos jornalistas, dos comunicadores, dos influenciadores, dos nada, de qualquer um, né? E aí isso vai, de certa maneira, corrompendo o propósito da comunicação. A gente acabou de falar. O que você está dizendo, o buraco é bem mais embaixo. É gigante, mas eu acho que tudo começa nesse buracão aí. Não, e tudo, né? Não só da música. Se a gente for pro lado, por exemplo, político, não. Aí o buraco é mais embaixo ainda. Mas é um reflexo. É um reflexo dessa sociedade que não vê, que não presta atenção na sua própria história, né? Porque se você vê a história se repetindo, é porque você não fez a lição de casa direito. E o pior é ouvir, se a Alemanha está passando pelo que está passando, imagina o Brasil. Meu Deus. Não é? Ô, Paty, voltando aqui para Luiz Melodia, para a gente não abrir muitas abas, a gente falou dos malditos. Sim. Né? E aí, Jardim Macalé, Melodia, a gente pode citar alguns outros. Duas perguntas em uma. Primeiro, que você atribui essa perseguição que eles sofriam na época? A cor, a serem de regiões, localidades periféricas, não sei nem se é o caso do Jardim, acho que o Jardim não, porque é filho de militar e tudo, mas no caso do Luiz Melodia. E quais são hoje os artistas perseguidos? Quais seriam os malditos de hoje? Sempre tem, né? Sempre tem. Cara, eu acho que os malditos de hoje são os que estão mesmo à margem da comunicação, à margem do sistema do mercado de arte, o mercado de música, os caras que não conseguem fazer show, as meninas que não conseguem fazer show, o pessoal que está lá compondo loucamente, tem uma obra incrível, mas não consegue sair daquele lugarzinho ali. E tem muita gente assim. Não tem... Não sei quem foi que estava falando outro dia, talvez você até tenha esse número, tanto de música que chega nas plataformas diariamente. No ano passado, diariamente, chegavam mais de 2.000 músicas por dia, mas eu acho que esse número triplicou esse ano. Por aí, né? Então é uma loucura, ou seja, mesmo a gente que trabalha com isso, tem muita dificuldade. Quase 90% não é ouvida nem por 10 pessoas. É claro! É uma loucura mesmo. Porque é dificílimo. Tudo bem, tem um lado, como você falou, que democratiza o acesso, né? Então você pode se aventurar na indústria da música se você quiser, sem participar da indústria, mas você vai se aventurar, né? Então é complicado. Mas sim, acho que os malditos seguem sendo os artistas periféricos. Eu acho que a questão da raça é forte nesse lugar, né? Continua sendo uma coisa que o artista preto de periferia tem que fazer samba, ou tem que fazer pagode, ou tem que fazer rap, né? Às vezes o cara quer fazer outra coisa. Tem dentro dele uma outra coisa. Tem jazz e blues, como disse Melodia. Né? O Ed Luna já me disse isso, que ela nunca quis cantar samba porque ela falou o lugar das cantoras pretas sempre é do samba. Não vou cantar samba. Não vai. E está fazendo uma trajetória belíssima. Belíssima. Lued, eu acho que é um exemplo lindo de coerência, persistência e talento, tudo na mesma pessoa. Porque ela chega com um disco chamado Um Corpo no Mundo, um disco manifesto, né? Que já coloca ela num lugar de deslocamento, como Luiz Melodia também. Ela vem de Salvador para o centro de São Paulo, aliás, para a zona oeste de São Paulo, não se encontra ali, vai para o centro, porque São Paulo tem isso, né? Sim. E então aí voltamos aos malditos. Talvez os malditos numa cidade como São Paulo sejam aqueles que não estão na zona oeste, que não fazem parte de uma turma, que não tem que não tem esse código. Não né? tem esse código, você falou muito bem, isso é por aí mesmo. O Rio tem muito disso. O Rio também. tem demais isso. Então, se você não está inserida de alguma maneira, se você não nasceu na Zona Sul já. Se você não tem aquele capital social hereditário. Exatamente. Isso vale para qualquer profissão, ofício. qualquer. Eu sei porque no Rio eu peno.
Olha, você não ter sobrenome Fala a mulher que naquela está no ar cidade. no Brasil todo, senhoras Mas e é uma coisa senhores, muito como diria doida, porque Betânia. no Rio, se você não tem Eu sobrenome, sei, meu bem. é muito Eu difícil. sei. São Paulo também. É um buraco. Qual parte do documentário, dessa sua pesquisa, desse seu garimpo, que mais te surpreendeu? O que você descobriu nesse processo que você não sabia de melodia? Puxa, o que eu descobri nesse processo que eu não sabia de melodia? Teve alguma coisa? Eu me gabo muito de conhecer Luísa Bessa, né? Porque quando eu mergulho numa obra, eu mergulho mesmo para valer. Mas teve ali aquele momento em que a gente mostra essa ida dele para a Bahia. Isso foi muito bonito de ver, porque Ele estava feliz, né? ele Porque ele não foi para a Bahia estava triste, assim, quero fugir de tudo e tô deprimido. Ele estava feliz na Bahia. muito feliz, ele encontrou o amor da vida dele na Bahia, entendeu? Ele fez o Mico de Circo na Bahia. Então, e o Mico de Circo é um disco espetacular, é um disco realmente muito bom. O Maravilhas Contemporâneas tem umas coisas meio malucas mesmo, né? Baby Rose, coisas assim. E o Mico de Circo já é um negóciozinho que você fala, meu Deus, esse homem. Esses 3 primeiros discos, para mim, são definidores. Você definiu ele na sua entrevista do livro maravilhosamente bem, uma mistura de Mestre Sala e passista, né? É meio Porque que aquela coisa da dança nele, né? Mas eu acho que o que eu descobri foi esse cara, esse garoto, esse rapaz que eu não conheci pessoalmente. Porque quando eu conheci o Luiz, ele já era mais velho, né? E no documentário eu tive a oportunidade de ver esse homem com quem eu convivi, com quem eu tive uma amizade. Não de estar na casa dele, não é aquela coisa, né? Ligo para Luiz Melodia, não é nada disso, porque a gente também tem um distanciamento por ser jornalista e tratar disso. E é até bom ter, né? É bom, é excelente, é fundamental. Mas a gente era muito próximo, a gente se gostava muito, de verdade. Então, ver Luiz jovenzinho foi muito emocionante num sentido terno da coisa, sabe? No sentido afetivo, no sentido que amor esse menino, sabe? E como é bonito ver nesse homem maduro esse menino ainda ali íntegro, sabe? De acordo com o propósito dele, levando a sério, dizendo o que eu quero fazer é isso, eu não vou entregar o que não é verdadeiro. É tão bom a gente ver um artista que é retilíneo, né? Desde o início. Coerente, né, Fabi? Muito coerente. Isso é lindo. Tenho uma admiração gigante por ele, muito por conta disso. E tem tantos outros que são nomões que a gente vê por aí que deslizam nessa coerência, né? Tem um filme muito bonito chamado Mefisto, que conta essa história, né? Que tem a ver com um filme alemão, não vou lembrar o nome do diretor, mas é o pacto com o diabo, né? Que o violeiro também faz, né? Você vende a alma para tocar lindamente. Quando você percebe, você não tem mais alma e está tocando no automático, né? E isso é um erro, cara. Em qualquer setor. Complicado. Paty, vamos falar de poesia? Oba! Porque além do rádio e além da paixão pela música brasileira, Melodia também tem em comum com você a paixão pela poesia. Sim. Inclusive, ele tem, talvez ouso dizer, um dos poucos que tem um feat com um grande poeta, com Manuel de Barros. Sim, a coisa mais linda. Queria que você falasse um pouco desse lado poeta de Luiz Melodia e como que vocês se encontram nisso, você também que é uma apaixonada pela poesia. Sim. Ele é o poeta do Estácio, né? Como o Noel foi o poeta da Vila, e é lindo isso. E ele teve, como a gente já falou aqui, essa proximidade muito grande com a poesia marginal dos anos 60 e 70, a proximidade dele com Ali Salomão, a admiração de Torquato Neto por ele, tinha muito a ver com as letras que ele fazia. E por uma coisa muito curiosa, você vê que o Luiz não gravou nenhum desses poetas que eram parceiros dele. Foi gravar já muito adulto, né? Já do meio para o fim da carreira dele, Manuel de Barros, com quem ele desenvolveu uma amizade. Os dois se telefonavam. Curioso isso. Os dois tomavam cafés intermináveis. Os dois conversavam sobre poesia. E quando ele conversava comigo sobre espiritualidade, por exemplo, eu sentia nele
aquela coisa do Manuel que tudo é matéria de poesia, as coisas inúteis são matéria de poesia. Isso é ser poeta no cotidiano, é ser poeta no mais dentrinho da sua pessoa. E o Luiz Melodia era esse cara. Quando você encontrava com ele, você entrevistou ele? Nunca. Eu fui a 2 shows do Luiz Melodia. Os 2 foram palcos MPB. Lembra que tinha esse projeto na MPB FM? Claro. Os 2 foram palcos MPB. Então, os 2 tinham a intervenção do Fernando... Ai, meu Deus, um locutor maravilhoso. Sim. Tinha a intervenção sempre dele e era show de rádio. Eu nunca fui num show mesmo do Melodia. Nossa, eu vi muitos. Eu vi mais da Cássia, pensando agora, mas eu vi muitos shows do Melodia. Fernando Mansur, não posso esquecer esse nome, pelo amor de Deus, um papa do rádio, né? Isso Fernando mesmo. Mansur. Ele tinha voltando à poesia, né? A gente conversava muito sobre as letras dele. Sempre, desde a primeira entrevista que eu fiz com ele, eu chamava atenção para isso, porque eu sempre gostei muito do jeito dele de usar o português coloquial, né? No canto e levar isso para as composições. E eu achava, como acho, isso muito poético. Mário de Andrade, né? O jeito do brasileiro falar, o brasileiro, não o português, Sim. é um jeito diferente do português, né? Sim. E com a coisa da poesia marginal dos anos 60, 70, que quebra as rimas, que sai do soneto, que é livre, Sim. ele se encaixou ali perfeitamente. E quando ele grava o Retrato do Artista Quando Coisa, voz e cordas, pelo amor de Deus, aquilo é uma obra-prima, né? Eu acho ali uma coisa tipo... É Villa-Lobos para mim, aquilo ali. É Brasil profundo. É o encontro do Brasil profundo de Manuel de Barros com o Brasil do Morro Carioca. É lindo. Assim, o significado disso para mim é tão grande nesse sentido do que eu digo do país antropofágico, né, em que as misturas acontecem dessa maneira tão perfeita, porque é como se a gente fosse feito para misturar. Somos, né? Porque a coisa não bate, assim, não dá tempo ruim, sabe? Vai ali, soltinho, que nem rio. Bateu ali, voltou, gostosinho, fica redondo, fica lindo. Então, cara, e eu sou muito ligada nisso, né? Poesia, para mim, eu acho que a poesia feita no Brasil encontra vida na canção popular. Nos livros também, mas ela voa na canção popular, ela se espalha com a canção, né? E Luiz faz isso lindamente. Muito da literatura que a gente conhece pelas canções, Isso. né? Vamos falar do seu curso de poesia na música, lindo. aproveitando esse gancho. Vamos. Quando vai ser? Quem pode participar? Todos podem participar, todo mundo pode participar, todas e todos. É um curso chamado Poesia na Canção, que eu já fiz algumas vezes, meio exercitando esse tema. É um tema que é muito caro para mim. Eu estudo muito isso, eu presto muita atenção nisso, eu leio muita poesia. E eu estruturei um curso para o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, aqui em São Paulo, que está acolhendo essa ideia com 4 noites, 4 aulas. 4 aulas de 2 horas cada, em que ouviremos música. Presencial ou online? Vai ser presencial e online, se não me engano. Tem que entrar lá no centro de pesquisa para ver. Você já está querendo fazer online, pois né? Eu vou adorar isso. Mas, assim, a ideia é estudar o princípio da canção brasileira, que é o encontro, né, da valsa, dos salões, dos pianos com o batuque das ruas do Rio, e quando isso entra o lirismo das modinhas, Catulo da Paixão Cearense, passando por Jaime Ovalle musicando Manuel Bandeira, Villa-Lobos musicando Manuel Bandeira, isso passa para Vinícius, sai de um Vinícius romântico e clássico do soneto para um Vinícius do verso livre, onde esse Vinícius do verso livre ressoa
Pessoa, em Fernando Brant, Ronaldo Bastos com Milton Nascimento, e aí voltamos para o momento em que Caetano, Gil, Tom Zé, Rogério Duprá, Mutantes pegam Villa-Lobos e ao mesmo tempo o Coração Materno de Vicente Celestino e traduzem isso de um jeito lindo, e aí o que isso vai dar em Chico César, que vive em estado de poesia num certo momento, e por aí vai, entendeu? Até chegar na música brasileira contemporânea, com Cato cantando Jorge Maltner do repertório de Gal Costa, Maria Beraldo fazendo poesia lésbica contemporânea com Colinho, né? E assim por diante. É uma doideira. Ava Rocha, tem de tudo. A Joyce, cantora, diz que a música brasileira tem resposta para tudo, e tem, E né? ela tem toda a razão. Paty, ficaria com você 5 dias sem dormir e sem ir ao banheiro. Mas eu preciso encerrar. Você disse uma frase muito bonita no lançamento do documentário Luiz Melodia no Coração do Brasil, no Rio de Janeiro, que foi que documentar, abre aspas, documentar a música feita no Brasil é documentar o país. E aí eu queria, para encerrar, que você nos dissesse como é que está a memória do brasileiro. Puxa, eu queria que tivesse melhor, queria muito. Porque eu acredito mesmo, de fato, que se você não conhece o Brasil, você não cuida do Brasil como ele merece. Eu lembro quando a gente, nos anos 80, 90, SOS Mata Atlântica, Rio 92, a gente tinha uma coisa bonita que era quem ama, cuida, né? Quem conhece, ama, e quem ama, cuida. Então, se você conhece a Mata Atlântica, não tem como você não cuidar, como Tom Jobim. Né? Você veja que tudo está ligado, música, meio ambiente, vida, passado, presente, futuro, Sim. Sociedade. Então, se você não conhece a cultura do Brasil, você não tem como amar a cultura do Brasil, porque é absurdamente amável. Você me perguntou ainda há pouco dessa coisa da música hoje, né? Acho muito importante a gente estar ouvindo o que está sendo feito hoje, mas eu também acho muito importante que a gente nunca deixe de ouvir Tom Jobim, por exemplo, que é um grande amante do Brasil. Né? Nunca deixe de ouvir Djavan cantando O Cheiro do Capim, O Cheiro do Limão me encanta. Isso é Brasil. Luiz Melodia cantando Manuel de Barros é Brasil. Jorge Maltner cantando em 1958 O Vampiro, no mesmo ano em que João Gilberto está tocando violão para Elisete Cardoso no Canção do Amor Demais. Quando você vê isso, você entende o Brasil. O Brasil não é só música sertaneja. O Brasil não é só funk. Pode ser música de massa, tá bonito porque isso está aí. Mas, por favor, ouçam a música brasileira de todos os tempos. Porque a música brasileira conta a história do nosso país. Quando um Chico Buarque faz uma canção e muda o texto para a censura, ele está registrando ali a ditadura militar. Quando Luiz Melodia foge do rótulo de maldito, ele está fugindo do racismo estrutural. Quando ele sai do Morro do São Carlos para passar o mês na casa de Suzana de Moraes, ele está fazendo um deslocamento importante, que é permitido a partir da arte. Se a gente leva a arte para a periferia, ou se a gente permite que a arte saia, né, da periferia, porque ela está lá, isso aí que eu falei, por favor, me desculpem, não tem que levar nada para lugar nenhum, porque a arte está aí, debaixo do barro do chão, né? Sim. Que é de onde vem o Baião, de onde veio o Luiz Gonzaga, de onde veio todo mundo, de onde nós todos e todas viemos. Então é isso, é olhar com atenção para esse Brasil que é maravilhoso, pelo que ele é. E como a gente falou aqui, né, tentar não ser reducionista, porque é muito mais simples ser reducionista e achar que o Brasil é um único gênero, é uma monocultura. É burro. Mas não é, né? Não é. E eu vou fazer outro paralelo, né? Quando você tem um pequeno jardim na sua casa, né? Ou você tem um sítiozinho. Se você planta só cana, o seu solo vai ficar pobre. Sim. Se você planta cana, jabuticaba, pitanga, açaí, abacaxi, mamão, o seu solo fica rico. É a mesma coisa com a canção.
com a sua própria cabeça, com o seu espírito, com o seu coração, entendeu? Você não quer comer a mesma coisa todo dia. E pegando esse gancho, vou dar uma dica para os nossos ouvintes. Ou assistam, não é a palavra, vá ao show do Gilberto Gil. Tempo Rei. Porque você citou Chico Buarque de mudar a letra da música por conta da censura, ele está registrando, né, um momento histórico. Sim. Gil, com a sua obra, também registra muito de Brasil. Muito. Então, Tempo Rei está aí, acabou de estrear em Salvador, já passou pelo Rio de Janeiro e vai ainda passar por muitas cidades. Se passar pela sua, não deixe de ir. Você ficou devendo só uma coisa, Paty. Quais são os dias do seu curso de poesia? O curso vai ser em abril, nas 2 últimas semanas de abril. Uma quarta e uma quinta, uma quarta e uma quinta, as últimas 2 semanas. Logo após a Semana Santa. Logo após a Semana Santa. E as informações estão no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, aqui em São Paulo. Volte sempre. Com o maior prazer do mundo. É sempre uma alegria estar contigo. Obrigada por tudo. Muito obrigada, querida. Adorei.